no tratamento oncológico existem dias que são mais difíceis que os outros, principalmente dias pós-químio, dias de rádio. Então, não é só o paciente em si, né? É todo o entorno, todos os familiares que estão muito próximos acabam tendo esse impacto emocional também, que muitas vezes é encarado de uma maneira negativa, entendendo o lado do sofrimento, mas que a gente tem estratégias para trazer um pouco mais de leveza para isso, né? Tirar o foco um pouco do que é ruim e trabalhar algumas coisas para que a gente consiga colocar um olhar mais positivo, que o próprio tratamento é um olhar positivo, né? Existe cura, existe tratamento hoje para o câncer. Uhum. Não, é excelente. Gratidão por me receber aqui. É um prazer poder participar com vocês e realmente o intuito é esse. Obviamente, qualquer pessoa que esteja passando por essa dificuldade do tratamento do câncer, principalmente como paciente, é lógico que tem que procurar o conselho médico e tudo mais. O que a gente vai trazer hoje é muito assim do que é considerado terapia complementar, mas outras atividades práticas, até como você falou, pensamentos que podem ajudar no tratamento. E eu acredito muito no efeito placebo, então o quão importante é sabermos que, por mais que não tenha sido uma escolha passar por essa dificuldade, nós temos controle sobre os nossos pensamentos e nós conseguimos ter algum controle sobre a situação, sobre as emoções, e é isso que hoje nós queremos te ajudar a desenvolver, é esse controle emocional, controle dos seus pensamentos e como você pode ajudar na sua saúde física e mental através de práticas simples. Paty, se apresenta um pouquinho, que eu acho que tem bastante gente que não te conhece, tem gente que já te conhece das outras lives, mas aí se apresenta um pouquinho para o pessoal. Sim, eu trabalho com desenvolvimento humano há cerca de 20 anos. Trabalhei muito tempo no ambiente corporativo, com desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de equipes. E hoje estou muito focada também no coaching individual, também dou treinamentos em grupos, trabalhando inteligência emocional, superação de traumas, de medos, desenvolvimento de autoconfiança, desenvolvimento da saúde física e mental. Eu utilizo técnicas como programação neurolinguística, mindfulness, técnicas do coaching, de psicologia positiva, para ajudar a melhorar a qualidade de vida. E eu acho que a saúde é parte disso, né? Então, acredito que muitas das técnicas que eu tenho acesso vão ajudar também pessoas que estão passando por esse processo, tanto como pessoas que estejam experienciando câncer, como você disse, diretamente, ou que estão no ciclo de convivência, né, na família, amigos, outros tipos de relacionamentos. Uhum. Eu já tive a oportunidade de fazer sessão de PNL com a Paty. É super incrível, porque depois disso eu tinha muito medo de altura, né? Mas assim, gente, era medo terrível mesmo de eu passar um viaduto ajoelhado, pra vocês terem noção. Porque o medo, ele tem essa influência, né, de paralisar. E aí, com uma sessão de PNL com a Paty, quando a gente estava fazendo um curso, depois eu até mandei a foto para ela, né? Eu voltei para minha cidade e aí eu fui no shopping onde tinha uma passarela de vidro que eu não passaria também e tirei foto e mandei para ela. E depois consegui passar numa ponte vazada também de ferro, mas você via tudo que tinha embaixo. São lugares que eu nunca nem imaginei, né? Porque realmente são técnicas que bem aplicadas da maneira como ela faz, que são simples, quando a gente para pensar, nossa, mas que fazem toda a diferença nesse controle, que achei muito legal o que ela falou no começo, né? Essa questão do controle. Realmente, dependendo das coisas que acontecem na vida, ou como ela falou, ninguém escolhe passar por isso, né? É um obstáculo imposto na sua vida. E aí, a sensação que a gente tem é de falta de controle, perdi o controle de tudo. E, na verdade, não. O controle, como ela falou, colocou muito bem, dos nossos pensamentos e das nossas emoções, ele sempre está na nossa mão, independente do que acontece no entorno. Só que a gente, às vezes, tem dificuldade de ter essa percepção, né? Uhum. E é isso aí. Eu acredito, assim, você
pode falar melhor que eu, que já passou por dificuldades na saúde, o tratamento do câncer e tudo mais. E essa questão do controle geralmente é algo que as pessoas que passam por esse processo costumam relatar, que a primeira resposta imediata é uma certa ansiedade, falta de controle, ter que parar a vida praticamente para focar no tratamento. E nós podemos implementar algumas formas de sentir que temos mais controle sobre a nossa vida. Por exemplo, se você, a partir do momento que você tem um plano de tratamento contra o câncer, você já começa a ter uma certa sensação de controle, pelo menos tem uma estratégia, né? E se você tem um plano para o dia, o que eu vou fazer hoje, o que eu vou fazer hoje de manhã, ou hoje à tarde, ou o que eu vou fazer agora, tudo que você puder incluir de plano vai te trazer essa sensação de controle que ajuda a trabalhar essa questão emocional, né? E você saber que você tem controle sobre seus pensamentos também te ajuda, porque, obviamente, não estou dizendo que não seja difícil e que, por exemplo, você está passando pelo tratamento, tem todos os efeitos colaterais e não é para negar que eles estejam acontecendo, né? Não é falta de empatia dizer que isso não está acontecendo contigo, mas se você foca nisso de desconfortável, de ruim que está acontecendo, isso piora. Então, a partir do momento que você foca em outra coisa que seja mais positiva, por exemplo, você pode focar no amor que você sente por alguém, algo de bom, você começa a se sentir melhor, né? Nem que seja focar só no momento de agora. O que acontece muito com pessoas que estão passando por problemas de saúde é que, como aquilo está muito desconfortável, por exemplo, pode ser os efeitos colaterais de um tratamento de câncer, pode ser uma dor crônica. Se você pensa, isso daqui vai ficar assim por horas, por dias, por meses, o problema é que é isso, a nossa mente fica antecipando que, nossa, eu vou ter que lidar com isso por muito tempo. E aí torna pior, sabe? Assim, agora, quando você foca só naquele segundo, naquele momento, não é tão ruim. O problema é que a nossa mente já fica pensando, nossa, se isso já tá ruim, eu ainda vou ter que ficar com isso por mais tempo, aí aquilo vai ficando maior e maior. Às vezes, só de você focar no momento, focar na sua respiração, né? E aí, o que eu posso fazer? O melhor que eu posso fazer agora, para aliviar só o que eu estou sentindo agora. Aí já minimiza um pouco, né? Não estou dizendo que vai ficar ótimo, que está curado, mas já te alivia, né? Já dá uma sensação de que fica um pouco mais leve do que você antecipar essa dor que você vai continuar sentindo, esse desconforto que você vai continuar sentindo. E aí, por isso que as técnicas de mindfulness são muito poderosas. Inclusive, se tivermos tempo, podemos fazer uma técnica de respiração daqui a pouquinho, tudo mais. Que mindfulness tem vários estudos que mostram que as práticas de mindfulness podem ajudar no tratamento contra o câncer de várias formas, né? Parece que assim, o fator principal é a questão do estresse, né? A mindfulness ajuda a aliviar o estresse e a ansiedade, porque quando nós experienciamos estresse e ansiedade, o nosso sistema imunológico para de funcionar. Sim. Então, esse é um problema. Então, se você quer fortalecer o seu sistema imunológico para lutar contra a doença, é importante a gente relaxar, né? E as técnicas de mindfulness ajudam a relaxar, ajudam a deixar aí os pensamentos que vêm à nossa mente. Então, é uma técnica muito poderosa. Além disso, também ajuda a lidar com os sintomas. Tem alguns estudos que dizem que ajuda até a minimizar os efeitos colaterais do tratamento e tudo mais. Mas eu acredito que o fator principal seja a questão da redução do estresse, de fortalecer o sistema imunológico. Uhum. É interessante, Paty, quando você fala de pensar em alguma coisa boa, positiva no amor, né? Seria uma maneira da gente mudar o estado, né? O estado que eu digo assim, o estado da ansiedade ou não. Tem alguma técnica? Porque, por exemplo, não precisa ser uma técnica em si, mas assim, uma dica, né? Porque
Eu mesma me pego várias vezes em um estado tipo que não me agrada tanto, mas existe uma certa dificuldade em mudar de estado. Por exemplo, alguma coisa me chateou e ok, mas eu preciso mudar o estado porque senão eu vou ficar chateado o resto do dia. E eu vejo muito que às vezes fazer essa transição de estado. E aí eu me coloco assim, agora né, no lugar, assim, nossa, caraca, mas eu tô me sentindo dor, como que eu vou entendendo, pensar no amor de alguém, algo do tipo, algo que me faça bem. Entendendo que quando eu coloco o meu foco sobre a dor, isso se fala muito, né? E existem vários estudos que comprovam isso. Para onde você põe a sua atenção, aquilo pega uma proporção maior do que é. Então, fora essa questão da respiração, que apesar de ser assim, eu até fiz um post esse dia sobre isso, né? Uma das maneiras mais simples de se começar a meditar é simplesmente você sentar e focar na sua respiração, porque a gente tem essa questão de ter uma respiração curta. Nós não respiramos de maneira correta como um yogi, por exemplo, respira. Mas a pessoa acha que não, isso não é suficiente, né? Ela acha que não basta sentar, ela acha que não tem que ter essa questão de pensamentos. E não sou estudiosa de mindfulness, mas eu sei que existe essa coisa de você não precisa ter essa sensação de que não existem pensamentos, porque por que eu tô colocando isso? Que uma pessoa que tá sentindo dor, ou tá sentindo um desconforto, muito nauseado, muito enjoado, ou tá com aquela sensação de boca muito amarga, que parece que você chupou um prego e quer comer e não consegue, como que ela poderia fazer para conseguir sair desse estado? Porque, assim, o foco da atenção, ele está trazendo, às vezes, não é nem pela ânsia, é pelo sintoma, né? Como que eu posso fazer de uma maneira, assim, fácil para que eu consiga sair desse estado? Que estado, Tati? Simplesmente tirar o foco da atenção do problema, porque eu acho que essa é a maior dificuldade, né? Porque é algo incômodo no seu físico, não é só questão de pensamento. Realmente pode ser mais difícil, principalmente quando vem aquele pensamento, aquela emoção negativa. No momento, pode ser mais difícil mudar o estado. Tem técnica, sim, e eu acredito que uma prática que funciona muito bem é você praticar antes, quando você está se sentindo bem. Então, você vai se condicionando a trocar pensamento, a deixar o pensamento ir, né? Então, se você faz práticas de meditação, de mindfulness, você vai estar treinando o seu subconsciente a ter pausas, a deixar pensamentos irem e sair do piloto automático. Então, assim, se você treina quando você está se sentindo um pouco melhor, aí fica mais fácil quando vem aquela emoção negativa lidar com a emoção. Tem uma das práticas de terapia cognitiva comportamental, que é de lidar com pensamentos, é você falar o pensamento contrário, assim, vem um pensamento para você que é negativo, você, tipo, luta contra ele jogando algo positivo, né? Então, assim, em mindfulness a gente deixa o pensamento ir e foca em outra coisa, né? Nesse tipo de técnica de lidar com pensamentos, você muda para algo que seja positivo. Então, por exemplo, se vier você vai ficar pior e pior com essa doença, você remedia com eu sou forte, eu consigo sobreviver, eu vou sobreviver, essa não é a minha hora, eu tenho muita coisa para fazer ainda. Aí você remedia, sempre joga uma frase positiva. Esses mantras, você pode até criar um mantra que realmente toque seu coração, algo positivo, que faça sentido para você, e você repetir ele várias vezes. E você pode repetir não só quando vier o pensamento negativo, mas você pode criar uma prática de, por exemplo, falar algumas vezes de manhã essas afirmações positivas e falar durante o dia também, ficar falando várias vezes para você mesma ou mesmo, e aí você vai se condicionando a acreditar mais nisso, que a gente aprende por repetição, né? Quanto mais você repetir para você mesmo, mais você vai acreditar. Essa é uma técnica, né? A gente falou de amor,
O Viktor Frankl, né, que acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, escreveu aquele livro Em Busca de um Sentido. Ele ficou preso num campo nazista por anos e ele diz que o que fez ele sobreviver, todos os maltratos, enquanto muitas pessoas morriam lá, era o propósito, que na realidade assim, é uma combinação de propósito e amor, que ele fala que o que trouxe propósito para ele era o amor que ele tinha pela esposa. E ele nem sabia que a esposa dele tinha ficado presa separadamente, ele nem sabia se ela estava viva ou não, mas o que manteve ele vivo foi o amor pela esposa. E ela inclusive tinha morrido já, né? E ele fala que mesmo assim é o amor, parece que o amor é além dela ter morrido, sabe? Era algo tão forte. Então ele fala que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. E então assim é até um convite para todo mundo que está assistindo de se conectar com o seu propósito, o que traz sentido para a sua vida. E se não sabe ainda, trabalhar isso. Então, o propósito é buscar o propósito, sabe? Esse vai ser o seu propósito, enquanto você não descobrir o seu propósito. E quando a gente tem esse porquê, isso nos mantém forte, nos torna mais resilientes. Então, você pode até fazer tipo um vision board, né, que é um quadro da visão, onde você coloca você, depois que você tiver superado tudo isso, quando você estiver 100% saudável, já estiver vivendo no seu propósito, como vai ser você, tudo que você vai ter na sua vida. E aí você pode colocar isso assim visível à sua frente, que isso vai te lembrando, sabe, do que está te esperando. Então, assim, você tá empolgado pelo futuro. Isso daí é algo que te ajuda a se manter firme, motivado, superar as dificuldades. Até te perguntar, você fez alguma coisa assim para quando você passou pelos seus desafios? Você tinha alguma técnica? Eu falo que eu fui rebelde. Não tinha, né? Eu era muito nova, não tinha nada de técnica. É por isso que eu acho muito importante falar sobre o tema, porque na época nem tinha. A gente está falando de 20 e poucos anos, né? 20 e poucos anos atrás, a gente não tinha tanto acesso a esse tipo de informação e comunicação. Então, por isso que a primeira live foi com uma paciente extremamente positiva, né? Porque eu era exatamente o contrário, né? E ainda naquela posição ruim, que eu vejo de uma maneira ruim, porque é se colocar na posição de vítima, né? Porque quando você se coloca na posição de vítima, você terceiriza a responsabilidade. Então, a responsabilidade do sucesso ou do fracasso, de tudo, não é sua, é de outrem, é de alguém. Então, não. Hoje, tipo, para tudo que eu faço, e da última vez, há 2 anos atrás, eu tirei um Phyllodes, que é um tumor raríssimo, 5% das mulheres no mundo tem na mama, né? Então, eu já mudei. A primeira pergunta que eu fiz, ao invés de por que eu, né? Eu acho muito interessante que uma vez eu li um livro, eu sou péssima de guardar nomes e autores, mas no livro ele falava exatamente isso, que ao invés de você perguntar por que eu, por que não você? Você por acaso é estrelinha, né? Porque a gente tem muito isso. Por que eu? A pergunta foi diferente. Foi o que eu preciso aprender com isso? Que essa pergunta é maravilhosa. Adorei. Porque assim, eu entendi como um obstáculo. Eu ainda tenho algo a aprender, né? E agora eu tô com um probleminha de saúde. E aqui até um bilhetinho que eu escrevi para mim mesmo no dia 6/10, que eu ainda não tinha um diagnóstico fechado. Eu coloquei, se for algo... E somente se for, eu vou encarar de maneira positiva, entendendo que é só mais um obstáculo a ser superado. Eu coloquei beijos, Tati, te amo. Quer dizer, algo de eu para eu mesmo. Por quê? Porque se eu já recebi o diagnóstico, vou passar por uma cirurgia, mas tá tudo ok. Mas se fosse algo assim, eu já condicionei como que eu vou me comportar. Então, é a questão que até você falou numa live, né? De você intencionar o comportamento. Você intenciona de manhã cedo como vai ser o seu dia. E também você tem que intencionar o seu comportamento frente a um obstáculo. Porque se eu não intenciono, tudo bem, da última vez eu não recorri ao erro de me colocar na posição de vítima, mas será que dessa vez não? Então, é aquilo que você falou, né? Eu sei o meu propósito, eu sei o que eu quero e eu sei onde eu quero chegar. Ok, mas eu tenho que ter o cuidado no caminho.
Não é só pensar lá, como que eu vou percorrer esse caminho? Porque isso é uma questão de escolha. Eu posso escolher, eu posso percorrer ele bem e eu posso percorrer ele de uma maneira pesada. Então, assim, uma coisa que eu escolhi, e depois de todas essas experiências, é tentar conduzir a vida da maneira mais leve possível. Tenho dias difíceis, como todo mundo, mas hoje eu tenho essa coisa, igual eu tenho um quadro de visualização, né? Das coisas que eu quero, do que eu quero fazer. Tenho vontade de fazer um trabalho voluntário em X lugar, tá lá no meu quadro, porque em algum momento aquilo é o meu propósito, então, em algum momento eu chego ali. Mas aí como que eu vou percorrer esse caminho? Porque se eu ficar, meu Deus, ai, não chego, nossa, já faz um ano que eu coloquei aí, não tá. Não é dessa maneira que funciona. Então, essa questão de intencionar, que é uma coisa que a gente também volta lá no começo da live que você falou, a questão do controle, né? A questão do controle é exatamente isso. Eu controlo meu pensamento, eu controlo a minha emoção. E eu também posso controlar como me pôr diante das situações que vão ocorrer de maneira aleatória, entendendo que a gente está no universo e que a gente não tem o controle sobre tudo, né? E hoje a minha terapeuta falou uma coisa muito importante. Toda pessoa que quer ter o controle sobre tudo, no final ela acaba sendo infeliz. Porque esse tudo, você não vai ter o controle. Eu sou a Tati, a Patrícia é a Patrícia, eu tenho um comportamento, a Patrícia tem outro, o João tem outro, a Maria tem outro. Em algum momento pode ser que algo que eles façam que não é errado, é o grau de evolução que eles estão, porque todos somos perfeitos. Aos olhos de Deus, todos somos perfeitos. Independente, mas aquilo ali é Patrícia. Não é com esse olhar que o todo olha a gente, né? É com perfeição. Então, a gente tem essa escolha. Como que eu posso reagir? Eu posso entender, nossa, ela está passando por um momento difícil, ou posso me colocar na posição de julgar, ela lá, ó, numa... Então, tem isso. Até isso a gente tem o poder de escolher. Mas a gente vem numa cultura, eu acho que isso tem um fundo cultural também, de achar que tudo que é imposto e é assim, porque é mais fácil para a gente, tem hora, aceitar do que esse olhar para dentro, como você falou. Qual é o seu propósito? É uma pergunta que eu faço no consultório. E às vezes eu não falo nem propósito, né? Às vezes eu só falo assim, do que você gosta? Eu posso te falar que 80% dos meus pacientes não sabem responder. Se eu perguntar uma coisa no dia que você gosta de fazer, que dê prazer a você, 80% não sabe responder. E se esse for um chamado, né, um wake-up call, é uma forma de você se conectar, porque tem gente que precisa de uma chacoalhada, né? Então, assim, para trazer um estado assim mais positivo, um olhar positivo a tudo isso, agora, então, tudo vai mudar na minha vida, tipo um renascimento, né? Olhar para isso como uma oportunidade. Agora eu vou descobrir o meu propósito, né? E eu não sei o que eu gosto, agora eu vou descobrir o que eu gosto. E é trabalhando o autoconhecimento que a gente vai descobrir, né? E se essa for uma oportunidade de eu pausar, porque nós, como você disse, podemos ter uma resistência quando coisas são impostas a nós, a fatores externos ou que não eram nossas escolhas que mudaram os nossos planos, né? Veja, às vezes pode gerar uma ansiedade. Mas aí, assim, e se isso era justamente o que você precisava? Sabe, você falou da pergunta que o que eu posso aprender com isso, né? Eu acho poderosa e assim, você pode conversar com o seu inconsciente, pode fazer um relaxamento, uma meditação, fechar os olhos e perguntar para o seu inconsciente o que eu posso aprender com isso. E de repente, até te pergunto aí, quem estiver passando por alguma dificuldade de saúde, o que estava acontecendo na sua vida quando isso começou? Né? Muitas vezes aí já vem um sinal, de repente era uma oportunidade para você pausar e tomar algumas decisões na sua vida, mudar alguma coisa. E aí, às vezes, a doença vem e ela traz alguma coisa para você que você estava precisando. De repente, você está num ritmo tão acelerado, tudo que você precisava era pausar, por exemplo. Sempre tem um ganho secundário, alguma coisa que você ganhou com a doença. E aí você pode até fechar os olhos e pedir para o seu inconsciente: como eu posso ganhar isso que eu ganhei, mas de uma forma que seja mais leve, mais ecológica, que seja mais saudável? Como eu posso receber essa mensagem que você quer me mandar, mas de uma forma mais
que seja assim, mais fácil de lidar, que seja melhor para mim, para as pessoas que estão ao meu redor. E aí você recebe essa lição que a Tati falou, né? A mensagem, você recebe a mensagem, tem algo que eu preciso mudar na minha vida? E aí vem a mensagem, e aí tá bom, daí você pode pedir para o seu inconsciente, me ajuda a achar formas melhores de implementar essa mensagem na minha vida. E aí, nem que a resposta não venha na hora que você perguntar, só pergunta, depois vem a resposta. Eu acredito que sempre tem alguma coisa que a gente ganha com o que a gente está experienciando. Tem uma mulher que ela é uma pessoa que eu admiro muito, ela é coach, ela foi triatleta, vencedora mundial de campeonatos de triatlon, e o nome dela é Siri Lindley. Eu fui em 2019, no final do ano, eu fui num evento do Tony Robbins nos Estados Unidos, e ela foi uma das palestrantes que é convidada do Tony Robbins, porque ela tem todo esse mindset positivo, determinado, ela venceu muitas barreiras, assim, quando ela começou a nadar, ela já era adulta, e falaram para ela, você nunca vai conseguir nadar para um nível de triatlon, que você está começando muito tarde. Ela foi e ganhou o campeonato mundial, sabe, que ela se recusa a seguir só o que os outros falam para ela. Ela acredita muito no poder da mente dela. E ela foi, ganhou tal. E aí ela começou a trabalhar com o Tony Robbins, virou coach justamente para ajudar outras pessoas a desenvolverem esse mindset positivo. E aí logo depois que eu fui no evento com ela, que foi em novembro de 2019, mais ou menos um mês depois ela descobriu que estava com leucemia. E aí ela falou, me recusa a ser uma estatística. Eu tenho o poder de decidir o que vai acontecer na minha vida. Eu vou usar isso que está acontecendo comigo para ajudar outras pessoas, sabe? Ela ressignificou, e ela fala do poder da ressignificação, do quanto a gente pode controlar os nossos pensamentos. Ela fez o vision board, ela colocou por tudo quanto é lado, tinha quadros do futuro dela saudável. Além disso, até convido quem estiver assistindo e quiser fazer algo parecido, ela também colocou não só o futuro dela, mas ela colocou nos quadros dela fotos também de coisas que ela já superou. No caso dela, ela colocou o campeonato mundial de triatlon que ela ganhou, apesar de falarem que era impossível. Mas assim, para você pode ser outras vitórias que você já alcançou, outros desafios que você venceu na sua vida no passado, que é um lembrete para você mesmo, você mesma, que você pode, você consegue. E ela foi e fez isso, e assim, foi em menos de 6 meses, ela estava 100% livre de câncer. Muito doido, assim, ela foi usando o poder da mente dela, fez os tratamentos. Então, ó, novamente, para quem entrou agora, eu tô recomendando fazer o que o médico falar. Mas toda essa questão de ajudar com outras técnicas complementares ajuda muito, né? Eu até peguei umas frases dela, que veio, ó, coisas que ela falou. Ela falou para ela mesma, eu vou sobreviver, eu vou sobreviver, eu vou prosperar novamente. Ela repetia esse mantra mentalmente para ela mesma. E ela disse também que quando você chega assim, nesse fundo, assim, nesse momento tão difícil, você tem que celebrar cada melhorinha, sabe? Se um dia você está se sentindo um pouquinho melhor, celebre isso, sabe? Ela fala da importância de celebrar esses pequenos momentos. Cada dia é um milagre. E ela fala que ela tomou conscientemente a decisão de que ela ia sobreviver. Ela falou, tomei essa decisão. E essas decisões são incríveis, principalmente quando você se conecta com essa decisão do seu coração. E aí ela também ressignificou o porquê está acontecendo, porque tem um propósito maior, sabe? O que eu vou tirar disso tudo para poder ajudar o mundo, que mensagem eu vou poder levar para o mundo depois para inspirar outras pessoas. Ela usou muito a questão de disciplinar os pensamentos, focar no que pode acontecer de bom, focar no que é realmente importante para você. E é isso. E assim, daí ela recuperou-se tão rapidamente
né, muito mais rapidamente do que o que os médicos estavam dizendo, né? Então, realmente, eu acredito no efeito placebo. Não sei o que você tem a dizer. Eu até dei um livro para a Tati, o efeito placebo, que eu acho maravilhoso. O livro que eu não sei se a Tati já leu, mas é do o Joe Dispenza. O Joe Dispenza, ele também era atleta e ele teve um acidente e quebrou a coluna, falaram que nunca mais ele ia andar. E aí ele falou, me recuso a acreditar nos médicos. Aí ele foi, e com o poder da mente, ele começou a meditar diariamente e ele via a reconstrução da coluna dele, ele visualizava isso. Então você que está assistindo já se visualiza se curando, você pode visualizar suas células lutando contra tudo que tem dentro de você que não te serve mais e se recuperando, renovando suas células. E ele fez isso, ele fechou os olhos e ele fez a visualização e ele, depois de alguns meses, voltou a andar, falaram que não ia andar mais. E aí, agora ele viaja o mundo inteiro ensinando pessoas a usarem a meditação como uma forma de treinar a sua mente para o efeito placebo, para a autocura. Né? É poderosíssimo. Uhum. Eu não li ainda, tá na minha lista. Tem um livro que também fala muito sobre essa questão, né? De você cria a sua realidade. Então, você também consegue curar o seu corpo, que trabalha bastante autocura e não só autocura. Eu sei que a Patrícia está doente, eu posso trabalhar a sua cura, né? Que é o poder do subconsciente de Joseph Murphy. Não sei se você já viu. Muito bom, eu sim, acho conheço. Fantástico, tanto que alguns atendimentos que eu vejo assim uma necessidade grande, eu adapto alguns exercícios para o paciente ou para alguém. Por exemplo, esses dias eu fiz para a mãe fazer para o filho, porque era uma criança de 8 anos e realmente problema de saúde grave. E aí eu fiz e tipo assim, ela tipo amor, tá fazendo e o menino tá só melhorando e ela já tá passando por um monte de gente, né? Porque a gente também não tem essa consciência, né, Paty, de que a gente tem esse poder. Realmente, o tratamento médico, ele é efetivo e a gente deve fazer, mas a gente precisa saber que a gente também pode acelerar esse processo, né? Através de realmente se autocurar. Não sei se tem alguém evangélico ou católico, tudo, mas a Bíblia já fala, né? Se você disser para esse monte, sai desse lugar e vai para lá, com fé, do tamanho do grão de mostarda ele vai. E eu entendo, quando a gente traz para esse lado mais científico, é exatamente isso. Você tem o poder de cocriar, é que a gente não sabe. A gente acha que a gente só recebe. E não, a gente tem o poder de cocriar, sim, a saúde, as nossas células. Não só ver as suas células, né? Mas, por exemplo, se visualiza recebendo a alta do médico. Qual vai ser a sensação se o médico chegar hoje e falar para você, você está de alta, você está curado? Traz essa sensação, né? Que isso é ressignificar também o momento. E aí, naquelas horas difíceis, naqueles dias mais difíceis, busca essa sensação, né? Como que vai ser a hora que o médico falar? E traz isso, porque isso vai aplacar um pouco essas queixas, esses sintomas, todos do tratamento. Então, é uma maneira também de você ter controle sobre aquele momento, porque o seu foco vai ficar naquela coisa gostosa, naquela coisa boa. Imagine, é a melhor coisa do mundo. Você está de alta, não precisa mais nada, só fazer um controle. Gente, é maravilhoso. Então, trazer isso para o dia a dia, porque como a gente não tem muito acesso, ou muitas vezes é cético e não acredita, é como se tudo isso estivesse muito distante, mas está assim no poder da sua mão. E é uma prática simples, como a Paty falou, né? Fecha os olhos e pensa, ou faz o quadro de visualização e todo dia senta ali e fica se imaginando daquela maneira. Isso é ressignificar o momento, né? Você está mudando o estado, o foco da doença para algo tipo extremamente positivo. Uhum. Nossa mente, você sabe, você tem a capacidade de se adoecer através da mente. Se você carrega mágoas do passado, se você fica pensando muito negativamente, você pode se enfraquecer, mas a mesma mente que pode te adoecer também pode te curar. Se você ficar pensando positivamente. Eu tenho uma mulher que ela é uma conhecida minha e assim, eu era muito amiga do marido dela, né, e ele faleceu há alguns anos, mas assim, a gente manteve contato, eu mantive contato com ela, de vez em quando eu encontro com ela, e ela, desde que eu a conheço, ela sempre reclamava de dor o tempo todo, assim, sabe, ela tem várias dores crônicas, porque ela teve um acidente há 37 anos atrás,
no acidente de carro e ela nunca mais voltou a ser a mesma. Ela estava sempre com dor, mesmo tomando medicamento forte diariamente, ainda lidava com tudo isso. E aí, de qualquer forma, assim, eu fui para o Brasil e fiquei 3 anos no Brasil e voltei para cá no ano passado. Quando eu voltei, eu fui encontrar com ela. E aí eu encontrei com ela, gente, pela primeira vez que eu a encontro, ela não estava reclamando de dor, né? Aí eu, nossa, e ela começou a me contar. Ela leu esse livro do Joseph Murphy que você falou. Ela também acompanhou o Joe Dispenza que eu mencionei. E ela começou a aprender. Tem um documentário que ela também assistiu, que é um documentário do Netflix que chama Rio. Cura. Fantástico. Recomendo, é incrível, fala justamente sobre isso, como nós podemos nos curar. E ela assistiu tudo isso e ela acreditou. E ela começou a trabalhar muito afirmações positivas. Foi o que ela mais fez. Ela escrevia afirmações positivas e falava. E ela começou, foi isso que ela ficou fazendo. Gente, ela não toma mais remédio, ela não tem mais dor. Depois de 37 anos com dor crônica em tudo que você pode imaginar, ela não. E ela tá super feliz, sabe? Ela, nossa, toda vez que eu encontro com ela, ela é super feliz, não reclama de mais nada. Antes ela tava sempre reclamando. Gente, é incrível. E ela foi só com isso, foi só com o poder da mente e afirmações. É muito doido como nós podemos fazer isso, né? Falando de documentário, agora acabei de lembrar, vou recomendar também outro que é Mary's, A Cura pela Yoga, que também tem no Netflix. Ela se curou foi de depressão e distúrbio alimentar através do yoga. Mas é isso, o yoga traz muita presença, mindfulness, autoconhecimento, ajuda a se conectar com o propósito, é mais do que só uma atividade física. E ajuda você... tem várias atividades que, na verdade, que você faz no yoga que está ajudando a limpar os seus órgãos, que está trabalhando órgãos internos. É uma cura física e mental o yoga, super recomendo. E também ajuda na questão da redução do estresse, que, por vezes, fortalece o seu sistema imunológico também. Então, super recomendo, gente. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem ir mandando, que aí eu e a Paty responde aqui no caminhar. Sim. Eu até dei uma olhada, sabe? Aqui na Austrália tem um Conselho do Câncer. E, por curiosidade, eu fui ver o que eles recomendam como tratamento de câncer. E eles recomendam, tem um livro que está no website deles, que tem inúmeras técnicas complementares. Muito interessante, né? Que hoje em dia estão, acho que até médicos convencionais, eles estão mais abertos a técnicas complementares. Muito interessante isso. Então, eles recomendam arte, né? Tem a terapia da arte, música, tem várias músicas, inclusive tem uma música que chama Weightless, do Marconi, depois eu posso compartilhar o link, que ela teve um estudo no Reino Unido que demonstrou que quem ouve essa música por alguns minutos reduz a ansiedade em 65%. Então, isso daí ajuda também nessa questão emocional. Outras coisas que eles recomendam nesse site da Austrália, do câncer, Reiki, Mindfulness, Yoga. Yoga da risada, não sei se vocês já ouviram falar, eles recomendam a Yoga da risada. A Yoga da risada é uma que você você se força da risada, só que daí a risada depois vem, sabe? Você vai fazendo yoga e vai rindo, é muito doido. Ou você pode fazer só a prática da risada. Tipo, você começa a forçar a risada. E aí você vai, eu vou parar agora só porque vocês não acharem que eu sou louca, mas se eu quiser, eu continuo. E aí você fica rindo, e aí quando vê, ainda mais se você faz em grupo, eu já fiz. Quando você faz em grupo, é contagioso, que uma pessoa começa a rir, você fica, nossa, que risada ridícula. Aí você começa a rir da risada da pessoa, e aí fica indo risada. E a risada tem um poder curativo, então assistam comédias, o que for. Né? Outra coisa que eles recomendam é coaching
counseling, terapia, ter grupos de apoio, tudo isso que você pode conversar com outras pessoas, compartilhar, sentir que você não está nisso sozinho. Também a Tati falou um pouco de religião, né? Não necessariamente religião, mas eles recomendam prática espiritual. Pode ser através de uma religião ou não, né? Uma prática espiritual. Então essas são as principais formas que recomendaram. A terapia do sorriso, a Viviane também conhece. Funciona muito, gente. Então tem várias coisas que você pode fazer como atividade que vai ajudar no tratamento. Inclusive, outro livro que eu dei pra Tati, que é o do suco do aipo. Esse médico, eles chamam ele de medical medium, que é o Anton William, é um médico que escreveu esse livro. E ele é super, super famoso pelo suco do aipo. Ele está, inclusive, no documentário Rio, do Netflix, Cura. E o Anthony William, ele criou esse negócio do suco do aipo porque parece que é bom para tudo. Você começa o dia tomando um suco de aipo, mas assim, sem nada, sabe? Sem misturar nada no suco, é só o suco de aipo. E aí ele comprovou, através de estudos, que tem benefícios para vários problemas de saúde. Inclusive tem estudos sobre o suco do aipo no tratamento de câncer. Parece que ajuda tanto a reduzir náusea, como ajuda na renovação celular, ajuda a lidar melhor com os efeitos colaterais da quimioterapia, ajuda no detox, tudo mais. Então, como um complemento também, tem a forma de alimentação também, né, que pode estar te ajudando, e o suco de aipo é um deles. Tati, você que é nutricionista, você deve conhecer um pouquinho mais sobre o efeito dos alimentos na cura, não? Sim, tem muito, né? Na verdade, quando o Sócrates falou faça do alimento seu medicamento, é exatamente a verdade. E nos dois sentidos, né? O alimento ele tem o poder de nos adoecer e de nos curar. Aí, Tati, o alimento vai adoecer quando a gente fala de alimento industrializado, porque o padrão moderno hoje da sociedade e essa questão de praticidade, as pessoas confundem um pouco. Então, vai muito para ultraprocessados e industrializados. Quando a gente fala em tratamento de câncer, realmente a alimentação tem um impacto extremamente positivo, né? Porque em questão de minimizar efeitos colaterais, em questão também de diminuir a questão da debilidade que a medicação pode causar, a gente precisa carrear, entendendo que o fármaco, a quimioterapia ela é necessária, mas ela é uma toxina para o corpo. Ela não vai simplesmente depletar as células cancerígenas, ela também vai pegar as boas, né? Que é um efeito colateral. Então, você consegue minimizar o impacto disso e fazer com que essa toxina seja carreada mais rapidamente para fora do seu organismo. Quanto mais ela fica ali, pior para o processo. Então, assim, pacientes, quando você pega um paciente que está em tratamento oncológico e faz um acompanhamento nutricional, ele, 80% melhor do que um paciente que não faz o acompanhamento nutricional. Porque existe toda uma estratégia, né? Por exemplo, a paciente, a Ju, que fez a primeira live, vai passar por cirurgia amanhã. Ela mandou um áudio hoje que tá ótima, tá maravilhosa, porque a gente já vem em acompanhamento e como é pré-cirúrgica, a estratégia mudou totalmente. Então, assim, a gente limpou o corpo dela o máximo que podia. Por que o máximo que podia? Porque ela fez a última quimio há 2 semanas. Então, para deixar o corpo dela preparado para quê? Para que o pós-cirúrgico seja o mais rápido possível. Então, o processo de recuperação. Então, a alimentação ela tem um impacto bem importante, não só na cura, como também em prevenção, né? Quando a gente fala todas essas práticas integrativas, que hoje se usa esse termo, né? Integrativas, que a gente fala de associar tipos de tratamentos. Tem vários cursos já, pós-graduações em terapias integrativas, que vai falar sobre o reiki. A aromaterapia é uma coisa também que pode ser utilizada, né, no tratamento do câncer, tanto de uso tópico, em alguns casos uso oral, mas sempre com acompanhamento médico, porque não dá para você ingerir qualquer substância. As pessoas fazem muita automedicação durante o tratamento, que não é legal. Algumas vitaminas, elas potencializam o crescimento tumoral. Então, não é tão simples quanto parece. Ah, Tati, mas é um suplemento vitamínico. Ok, mas qual o efeito dele no corpo?
e tem a medicina do estilo de vida. A medicina do estilo de vida, ela bate bem de frente com o que você falou, que é esse efeito placebo, né? Porque ela vai tratar o quê? O mindful, a presença, o autoconhecimento, você conhecer seu corpo. É interessante que lá atrás você falou, né? Às vezes está no ritmo acelerado e precisa parar. A vida dá várias oportunidades da gente fazer uma pausa. Às vezes não é nem fazer uma pausa, é da gente, tipo, olhar pra gente, entender o nosso corpo, sentir as nossas emoções, sensações e, assim, os sinais do corpo. O corpo, ele tá dando sinais pra gente o tempo todo. Só que a gente ou tá muito no piloto automático, ou tá tão correndo que vai deixando passar. Só que, assim, a conta lá na frente, ela chega. Então, eu falo que essas pausas, elas são pausas de amor também, né? Porque eu acredito que o universo, ele é construído em base do amor. Então, tudo é amor. Por mais que na nossa percepção e na nossa lógica, às vezes não faça sentido. Muitas vezes não faz. Mas é amor. Então, assim, é uma maneira do amor falar, ó, precisa olhar para você um pouquinho, né? Precisa entender o seu corpo, como que ele funciona. Então, mas a alimentação, assim, é 80%. Ou hoje já diminui um pouco, eu digo. Por que diminui um pouco? A emoção hoje tem um fator muito preponderante na questão de nos adoecer. É aquilo que você falou. O poder da mente, ele vai te curar como ele vai te adoecer. Né? Quem estuda metafísica fala muito isso, né? Que você vai no médico, você está numa autoridade dialética. Então ele falou que você tem, você acata que tem e acabou. E assim, não é assim como você falou. As duas pessoas que você citou, né? A atleta e o moço que E os dois são atletas, né? Os Mas dois, então, visualizou a aham. coluna, eles fizeram o quê? Não aceito isso. Eles não acataram que uma autoridade, que, né? As pessoas veem o médico, os profissionais de saúde como Deus. Não somos pessoas normais como todos vocês. Então, mas eles não acataram. Não é assim, eu que crio. E eles criaram a realidade deles, é exatamente isso. Uhum. É, exatamente, é efeito placebo, gente. Por favor, acreditem nisso, continuem se repetindo, você pode. Sim. E façam essas visualizações. A respiração, assim, vocês podem fazer algo que é bem simples, sabe? Só focar na respiração. Se Quer você fazer quiser, a gente pode até fazer. A gente Podemos. pode fazer um rapidinho, um minutinho. Assim, tem várias técnicas de respiração diferentes. Eu recomendo fazer uma que te acalme, que tem algumas respirações que são mais tipo Kundalini, mais a respiração do fogo. Essas respirações, elas podem te acelerar muito. Então, eu recomendo fazer uma que te acalme. Geralmente, as respirações que acalmam têm a expiração mais prolongada que a inspiração. Então, você pode, por exemplo, inspirar numa contagem de 3 e expirar numa contagem de 6. Mas, assim, te testa, vê o que fica melhor para você. Que tem gente que prefere fazer inspira e expira numa contagem de 4. Tem gente que prefere inspirar 4 e expirar 8. Faça alguns testes e perceba como você se sente, e aí você pode incluir essa prática na sua rotina. Mas, como eu disse, geralmente os estudos dizem que a expiração mais prolongada acalma mais, né? Inclusive ativa o nervo vago, que vai te ajudar aí a trabalhar todo o seu sistema imunológico também. E você pode inspirar pelo nariz. Outra coisa, recomendo uma pausa entre a inspiração e a expiração e entre a expiração e a inspiração. Essa pausa pode ser também do mesmo tempo que a inspiração, se você contou até 3, mas se a pausa de 3 for desafiadora, que seja pausar por 1 segundo, tá bom. Essa pausa é importante. Nós falamos muito, a Tati falou de pausa, eu falei de pausa. Você inclui a pausa na sua respiração, de repente era isso que seu corpo precisava e não precisa mais criar situações para você pausar. E aí você começa a se treinar. Então você inspira, 1, 2, 3, segura e então expira pela boca. Pode expirar numa contagem de 6, pausar. E então inspira. Segura
e expira. Segura. Inspira pelo nariz. Pausa. E expira pela boca. Pausa. Inspira pelo nariz. Pausa. E expira pela boca. Pausa. Inspira, 1, 2, 3, pausa. E expira. Até 6. E pausa. Inspira, 1, 2, 3, pausa. E expira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pausa. Inspira profundamente, levando o ar até a região abdominal. Segura e expira pela boca, lentamente. Pausa. Inspira, inchando a região abdominal, lentamente e profundamente. Segura. E expira pela boca, liberando tudo que não te serve mais. Pausa. E vou deixar vocês fazerem no seu tempo outra hora, quando quiserem, e vão testando aí, faz os tempos diferentes, né? Outra coisa da meditação, como nós falamos anteriormente, é aprender a deixar os pensamentos irem. Então, nós todos temos pensamentos, é normal. A diferença é que os monges, né, quando você pensar, os monges não têm pensamento. Tem. As pessoas que meditam bastante, eu que medito também diariamente, nós temos pensamentos. Só que a técnica nos ajuda a deixar eles irem. Então, quando vier um pensamento, você reconhece que o pensamento está ali e deixa ele ir e volta a atenção para a sua respiração. Pensamento, tá, tchau. Volta para a respiração. O problema é quando você fica pensando sobre o pensamento. Vem um pensamento. Estou me julgando porque eu tive pensamento, estou fazendo errado. Daí, viu? Não é para mim mesmo esse negócio de meditação. Aí é normal. A maioria das pessoas, quando começa a meditar, fala: não consigo meditar, não é para mim, não, eu tenho pensamento. É normal. Que bom que você tem pensamento. O problema seria se não tivesse, né? Entendendo que a gente tem mais de 70 mil pensamentos no dia, então é normal. Nossa, tudo isso. E engraçado que hoje se fala muito, né? A dificuldade em a gente ficar no nosso próprio silêncio. A questão de no começo, quando você vai praticar a meditação, e eu faço meditações muito curtas, não faço coisas longas, é essa questão, né? É de você ficar em silêncio com você mesmo. Então, assim, demora, não é? E como a Paty falou, vem um pensamento, você... ok, tá aí, vou voltar aqui para minha respiração. Realmente o exercício, daqui a pouco você não precisa mais voltar, ficar dando comando, porque é automático. Não que não vai existir nenhum pensamento. Aí eu acho que só no estado búdico mesmo, olha lá, não sei, não conversei com ele. Não, é um treino realmente. Mas é isso que você falou. Ele vai tão rápido que parece que ele nem veio, né? Veio. Quando você vai treinando, né? Que ele vem, vai, mas assim, e você se apega, ele fica. Mas realmente, gente,
recomendo muito. E tem outras práticas, né? Você pode fazer journaling, né? Diário, escrever, coloca metas para o seu dia, como nós falamos anteriormente, tenha um propósito para hoje. Tudo isso vai trazendo mais essa sensação de controle para a sua vida. Pelo menos você tem controle sobre o que você vai fazer agora, né? Atividade física, seguindo a orientação do seu médico, geralmente uma caminhada leve, diária, é algo que os médicos recomendam, mas obviamente converse com seu médico, né? Tudo que você puder fazer para continuar mantendo assim, um certo nível de rotina, de saúde no seu dia a dia, isso tudo vai te ajudar, assim, tanto na parte física como mental. Emocional. Né? Porque essa isso, questão de ocupação de rotina, eu acho que é um ponto-chave que você já falou lá no começo da live, né? A questão de ou você programa o seu dia de manhã, ou amanhã, pelo menos coloque 3 coisas que você tem que fazer. Um propósito com você mesmo. Entendendo que se você fica ocioso, o seu pensamento vai ficar vagando. Já tem aquele ditado velho, né? Cabeça vazia é oficina do diabo. Exatamente. Então, assim, se ocupar mesmo, mas se ocupar com coisas que te dão prazer, porque você já tem um obstáculo para lidar, não precisa criar outros, né? Realmente intencionar, seja de manhã, seja à noite, hora de dormir, amanhã eu vou fazer X, Y, Z. E realmente acorda e faça, né? Que isso vai fazer toda a diferença. Gente, alguém tem alguma pergunta? Quer perguntar alguma coisa? A Adélia pediu para você colocar o nome da música. Sim, vou escrever aqui agora. Chama Weightless, do Marconi. Weightless. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem colocar, que daqui a pouco o Insta derruba a gente. E outra coisa, assim, né? Eu comentei sobre a questão do grupo de apoio, você ter pessoas que te colocam para cima, tanto pode ser pessoas que estejam passando pela mesma situação, que aí vocês vão se ajudando, como no seu ciclo de convivência, seus amigos, familiares. Uma recomendação muito comum de especialistas que ajudam pessoas passando pelo câncer é de se expor a pessoas que te colocam para cima. Inclusive, assim, se você tem pessoas no seu grupo de convivência que não te colocam para cima, você pode até evitar ver essas pessoas. Exatamente. Tem pessoas que às vezes você vai, assim, você passa algumas horas com ela, depois você se sente mais pesado, né? Você se sente mal, assim. Nossa, eu conheço pessoas que, sim, às vezes eu vou e penso, nossa, gente, tipo, parece que eu me sinto pior do que quando eu encontrei com a pessoa. E tem pessoas que são o contrário. Você encontra com ela, Tati, aqui, conectando, mesmo que seja online, depois eu já me animo, sabe? Tem pessoas que te colocam para cima. E é isso, assim, principalmente nesses momentos difíceis, escolha gastar tempo com pessoas que te colocam para cima. E outra, leiam histórias de sucesso, pessoas que venceram essas dificuldades, né? Eu dei alguns exemplos aí, gente, assistam o documentário Rio, do Netflix, podem procurar saber da Siri, Siri é S-I-R-I, Lindley, L-I-N-D-L-E-Y, e são só 2 pessoas, mas tem muitas histórias de sucesso, né? E o Joe Dispenza, que é o autor do livro Você é o Placebo, e tem muitas outras pessoas. Você lê histórias de sucesso também te inspiram, né? Se essa pessoa pode, eu também posso. E é isso aí, gente. Vocês têm escolha, né? Como a Siri falou, ela tomou uma decisão. Se você decide algo, você faz acontecer na sua vida. Ela tomou uma decisão, eu vou sobreviver, eu vou usar isso para eu poder ajudar outras pessoas. Exatamente. Paty, não tem perguntinha, só parabéns, meninas maravilhosas. A gente vai encerrar